realidade nem mito. Porque o mito e a realidade pressupõem que haja alguma evidência material para nós estudarmos e aqui não há quase nenhuma. E, portanto, que aqueles que quiserem pedir a devolução do bilhete, aproveito já para dizer que não percebo nada de uniformes. Bom, em relação aos uniformes da Guerra Peninsular, há uma série de assuntos que eu penso que são interessantes e não muito simples. O que é que se usou antes? E o que se usou antes é muito importante, porque isto é um estado de guerra e eu estou convencido que muito do que se usou antes foi o que se usou durante. E, designadamente, durante as revoltas e no que elas tiveram de participação militar, de certeza que as pessoas não usaram os novos uniformes, usaram os antigos. O que se usou durante também é muito interessante porque foi um estado de guerra. E, portanto, o que é que se usou durante em termos regulamentares? O que é que se usou durante em termos semi-regulamentares? E este conceito é movediço, mas vamos adotar a ideia de que o semi-regulamentar foi algo que foi adotado pelas vias oficiais. E o que é que se usou de não regulamentar, por isso simplesmente? E pouco se usou antes, é preciso fazer algum enquadramento muito rápido. Como sabem, durante a primeira metade do século XVII começam a surgir uniformes, mas não há uniformes nacionais. Os regimentos habitualmente são descritos em função dos seus proprietários e os proprietários é que os equipavam e como a paleta de cores não era propriamente a da Benetton, as paletas básicas eram as mesmas dos dois lados dos conflitos, eram os castanhos, eram os encarnados, eram os amarelos e muito pouco mais que isso e, portanto, há muito uso de distintivos de campo para identificar as unidades, seja as bandas, seja os braçais, seja as cores das colunas, que aqui não se vêem porque isto está a alterar um bocado as cores, o que é francamente mau. E normalmente o traje militar é muito semelhante ao traje civil, basicamente modificado pelo tal distintivo e pela eventual presença do armamento, que faz, enfim, também parte do soldado, embora o uniforme é mais nuclear ao soldado do que o armamento, porque uma pessoa nua com a espingarda não é necessariamente um soldado, ao passo que uma pessoa de uniforme e sem arma provavelmente é um soldado, mesmo que esteja a usurpar o uniforme. De qualquer maneira, não havia praticamente uniformes, exceto alguns corpos de elite, sobretudo guardas pessoais, como por exemplo a guarda papal, cujo uniforme, ao contrário do imaginário comum, nunca foi desenhado por Miguel Ângelo, que na vida dele nunca fez nada disto, mas que era algo deste género, assim como existia noutras guardas reais e imperiais. Na segunda metade do século XVII, de facto, começam a surgir os primeiros uniformes de cores nacionais e, por alguma razão estranha, que é muito pouco esclarecida, a maior parte dos países católicos usam uniformes brancos ou uniformes cinzentos, sendo que isto são sinónimos, porque na realidade o branco sujava-se rapidamente e já não era branco para começar, e portanto era aquilo que se chamava os uniformes alvadios, havia de ser um cinzento claro ou um branco sujo, se quiser. Os países protestantes, também pelas mesmíssimas ou obscuras razões, optam por outro tipo de cores, sobretudo o azul escuro, o encarnado e o verde, e aliás este azul escuro, depois pela influência prussiana do Conde de Lippe, vem equipar o exército português. Antes disso nós usávamos de facto uniformes alvadios. No início do século XVIII, o uniforme militar continua a ter os traços comuns com o uniforme civil, formado por uma casaca, uma véstea por baixo e um calção e meia e sapato, como é óbvio, muitas vezes uniformes bordados. Aliás, o bordado encarecia extraordinariamente o uniforme, era muito mais caro mandar bordado do que comprar o tecido, e portanto os oficiais, sobretudo, tinham muito com que gastar. Dizia-se que em muitos regimentos o que o oficial ganhava de soldo não chegava para comprar as botas, e portanto isto era um sinal de distinção. E era assim que as coisas funcionavam. Em Portugal, no entanto, porque sobretudo a partir da lei pragmática, os bordados ficaram muito restringidos e, portanto, os uniformes tendiam a ser mais singelos. De qualquer maneira, nós não sabemos bem, porque a primeira evidência clara do uniforme moderno no nosso país está nas estampas da Milícia Prática, de 1740, em que se podem ver, de facto, os regimentos com os seus granadeiros, com os seus músicos, com os seus vários tipos de infantes. E aqui nós, de facto, ao longo de várias estampas, temos uma ideia de como era o uniforme português. Umas mangas muito largas, um uniforme muito largo, ainda com casaca, para todos os efeitos, com véstea por baixo, presume-se, e com meias, sem bandas, portanto, uma casaca de sobrepor, e os granadeiros com a sua barretina de pele de urso, também conhecida por mitra, porque, evidentemente, os granadeiros, por arremessarem a granada, não podiam ter abas no chapéu, porque senão o chapéu ia bater, e, portanto, tinham este tipo de cobertura. Em termos de legislação, também muito pouca coisa. Em 1761, após aquilo que se presume ter sido uma grande confusão, surge um decreto sobre o uso de distintivos hierárquicos nos uniformes militares, e em 1762 um famoso mapa do fardamento que se fez na cidade de Porto, debaixo da inspeção do Tenente-General João de Almeida. Acontece que este fardamento passa muitas vezes por ser isto que vem aqui. Aliás, há um livro
não sei se diga famoso, famigerado, sobre uniformes do Exército Português, que como primeiro comentário me suscita é que o Exército devia ter mais cuidado com aquilo que patrocina, em que de facto isto é apresentado como um dito mapa. E isso a mim faz muita confusão, porque se repararem, que infelizmente não conseguem reparar grande coisa, porque as imagens estão a perder a cor, os laços nacionais que eles trazem no chapéu são todos encarnados e azuis. Ora, o laço encarnado e azul é posterior a 1796, não pode ser 1762. E, portanto, isto ou está mal identificado, o que não seria invulgar, ou é uma coisa feita a posteriori de memória em que o autor fez isto e depois alguém associou isto ao dito mapa. E, de facto, como veem, só em 1796 é que a Rainha Dona Maria I diz que todos os oficiais passem a usar de cor escarlate e azul claro e azul escuro, desculpem, nos laços dos seus chapéus, que eram as cores da libré real, e, portanto, era assim. Aliás, esta ideia é uma ideia que perdura, porque, por exemplo, no início do reinado de Dom Carlos, fim do reinado de Dom Luís, os oficiais às ordens usavam um penacho branco ou toque verde, que eram as cores da Casa de Bragança. E, portanto, na realidade, isto existiu em 1740, graças ao Bento Coelho nós sabemos isso. O que foi em 1762 não fazemos a mínima ideia. Não fazemos, não há evidência material, não há nenhuma, iconográfica não há nenhuma também. Em 1764 há, de facto, por intercessão do Conde de Lippe e pela evidência do rei Dom José, a introdução de um plano de uniformes melhor, muito mais sistemático, normalmente conhecido como o plano de uniformes do Conde de Lippe, embora é um plano de uniformes do Exército e Armada portugueses, mas que também não sabemos como é que era. Porquê? Porque este texto faz-se acompanhado de livros mestres, um dos quais fica guardado na tenência e os outros vão para as regiões militares, ou aquilo que na altura eram os seus equivalentes, e desses livros mestres nenhum sobrou, e portanto nós não sabemos como é que eram os uniformes, não sabemos de todo. Sabemos que em 1777 eram assim, isto é o regimento de infantaria da corte, os músicos de encarnado, os soldados e os oficiais, neste caso de azul ferrete, com bandas encarnadas e depois algum tipo de cor no forro, neste caso forro branco. Em 1783 era isto é o primeiro regimento da Armada, reparem, a casaca é verde com as bandas encarnadas, a vestia, que ainda é meio vestia, já meio colete, é encarnada, as calças são verdes também, e o tambor troca. O tambor tem as calças e a casaca encarnada e depois a vestia verde. Este é o primeiro regimento da Armada e este é o segundo regimento da Armada. Isto em 1783. Mas estes uniformes já não são os uniformes de Lippe, nem pouco mais ou menos. Isto por uma razão simples. Se repararem, este é o primeiro regimento da Armada e se repararem, todas as ferragens são amarelas. Desculpem. A gola de serviço é amarela, ou seja, dourada, as dragonas amarelas, o galão amarelo, os botões amarelos e o segundo regimento da Armada é tudo branco. Se repararem, é branco, é branco, é branco, é branco. Isto é exatamente o contrário do que o Conde de Lippe queria, porque o Conde de Lippe era alemão e não trouxe só o azul ferrete para Portugal, trouxe também um certo sentimento anti-francês. E o que acontece é que em França, quanto mais dourado, mais hierarquicamente elevado. E o que o Conde de Lippe traz é justamente a noção contrária, quanto mais prateado, melhor. O dourado tem sempre o lugar secundário em direção em relação ao prateado. Portanto, o prateado é que é hierarquicamente mais elevado. Por isso é que os nossos oficiais generais têm uma estrela prateada no boné, não têm a dourada. Depois houve umas subversões a este princípio, mas quando se ascende a general, a estrela que se recebe é prateada. E isto significava que quando havia dois regimentos, ou quando havia dois regimentos numa terra, o primeiro regimento usava prateado e o segundo dourado, que é exatamente o contrário do que se vê aqui. Portanto, isto já não é a herança do Conde de Lippe, e nós não temos nem os livros mestres, nem as tabelas de cores. Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que o Conde de Lippe determinou. Sabemos que há de ser alguma coisa parecida com isto, mas não sabemos. E, portanto, o que nós podemos assumir é que de 1740 a 1780 e picos, a evolução foi esta, o chapeirão tornou-se mais pequeno, os chapéus à nossa visão do século XXI parecem todos iguais, como se calhar daqui a 1000 anos se puserem um Ford Cortina e um carocha dos novos, parecem dois carros do século XX, e na realidade são completamente diferentes. E para as pessoas desta época isto era completamente diferente. Este chapéu estaria horrorosamente fora de moda e este devia ser o supra-sumo da barbatana. E isto vai mudando muito, que aliás é uma coisa engraçada do uniforme, que é a moda faz mudar isto à revelia dos planos. Há pequenas diferenças que se vão instalando. Nós lemos o plano é o mesmo objeto, mas olhamos os objetos, são objetos diferentes. E sabemos também que os granadeiros desapareceram, pela simples razão que eles foram extintos ainda bem antes do final do século XVIII e, portanto, supostamente deveriam ter desaparecido. No entanto, este quadro é um quadro muito engraçado, de 1796. É, enfim, o
custaria a 10ª parte do preço do periscópio de um dos submarinos e devia ter sido comprado pelo Estado português, não foi, não sei onde é que anda agora. Que é um quadro fabuloso, porque as cores aqui veem-se muito mal e eu peço desculpa. Aliás, o sistema informático é que tem a culpa, mas por acaso aqui estou a vê-los bem. Os laços são, tenho que acreditar na minha palavra, encarnados e azuis, portanto é um quadro posterior a 1796, mas tem um tipo fardado de verde, que é um regimento de infantaria da Armada que foi extinto em 1797. Portanto, este quadro é dos poucos quadros que nós olhamos e sabemos exatamente qual é o ano. É 796 ou 797. E em 1797, o que nós vemos ao lado da Tribuna Real são 2 granadeiros, barretinas de pele de urso. Portanto, será que os granadeiros acabaram mesmo? Se calhar não acabaram. Estão aqui 2. E isto não parece nada ficção, porque se repararem, tem os oficiais generais de encarnado, tem aqui a legião de tropas ligeiras, a cavalaria, vê-se muito mal, no quadro vê-se substancialmente melhor, com couraças pretas. Tem os músicos de encarnado, este músico curiosamente está a fumar um cigarro, que é o tambor pousado à frente e está a fumar um cigarro. Portanto, isto é um quadro fabuloso, iconograficamente de uma época muito difícil, em que de facto lança muita luz sobre o assunto, só que infelizmente a luz que ele lança veio iluminar uma ideia que é nós não sabermos nada disto. Em 1801 podem ver aqui o Duque de Cadaval, já talvez brigadeiro de cavalaria, o uniforme encarnado dos oficiais generais, quer do Exército, quer da Armada, sem bandas, o que é muito moderno para a época, mas atenção que a cavalaria não usava bandas, e portanto isto talvez não fosse tão moderno quanto isso. E depois aqui, esta miniatura notável do Dom Fernando de Sousa Coutinho, que é o 2º Marquês de Borba, é uma miniatura notável pelo que mostra em termos de iconografia militar e também notável porque este homem era o protetor do Domingos Sequeira, o que levanta a hipótese interessante da miniatura ser do próprio Domingos Sequeira. E reparem que este é um oficial português, ele nasceu em 76, casou-se em 96 e do outro lado está um laço de cabelo dele. Portanto, presumivelmente isto talvez seja uma oferta para a noiva e, portanto, uma coisa nos seus 20 anos, é um capitão, é novo ainda. E reparem que o laço do chapéu é preto, ele casou-se em maio de 96, o decreto do laço é de janeiro de 96, mas provavelmente estes casamentos preparavam-se com antecedência e se calhar já tinha mandado a miniatura antes. E reparem que, incontroversamente, isto é um oficial português de cavalaria de couraça. Outra coisa que as pessoas dizem que nunca existiu. O Duque de Lafões insistia muito que os cavaleiros tinham que estar protegidos. E, de facto, nós podemos dizer que isto é uma invenção do Marquês de Borba para impressionar a noiva, e eis aqui outra invenção, o Duque de Cadaval e a família, em 1800, este bebê que está aqui nasceu em 1799. E, portanto, aqui está o Duque de Cadaval de couraça e o cunhado também de couraça. E se repararem, é exatamente o mesmo uniforme. Portanto, os oficiais portugueses andavam de couraça, e aliás toda a cavalaria portuguesa andava de couraça. Reparem que o Duque de Cadaval é o coronel do Regimento de Cavalaria de Mecklenburg, tem a gola azul, o canhão azul, está de couraça, tem banda, e aqui o Marquês de Borba provavelmente é do Regimento do Cais, tem os canhões encarnados, tem a gola encarnada, e reparem, por exemplo, que as correias da couraça para este são brancas, depois com encarnado pelo meio. Ou seja, isto era tudo regulamentar. E não é por acaso que estas ilustrações que estão no Museu Militar e que passam por delírios são provavelmente uma representação real do que se passava. Aqui veio o Regimento de Moura, o Regimento de Évora, o Regimento de Bragança e o Regimento de Olivença, todos de couraça, todos com calções cor de camurça, todos de botas e todos com esquemas diferentes. Reparem, amarelo, amarelo, branco, branco, azul ferrete, preto, aqui não se vê nada claro, cores diferentes nos metais e coberturas completamente diferentes. Chapéu, capacete, barretinho. E em 1802, esta criatura que se fez retratar, um quadro que foi vendido no Palácio do Correio Velho, nos leilões, outro quadro que também custava uma fração de um periscópio e que também devia estar no Museu Militar, em que podem ver já uma evolução para o uniforme que nós conhecemos como uniforme da Guerra Peninsular. O capacete de Tarleton, portanto, capacete de cor moldado com uma crista de pelo e o penacho. Aqui não se vê nada, tem que fazer um esforço de imaginação, tem o laço nacional já encarnado e azul, carcelas. As carcelas são típicas do final dos uniformes do final do século XVIII, não existem no plano de uniformes de 1806, portanto isto é um uniforme de transição, mas onde eu quero chegar é que a cavalaria portuguesa evoluiu. Este precede este, e reparem que estas dragonas são muito mais antigas do que estas que já têm aquele aspecto das dragonas de efetiva proteção que se usaram na Guerra Peninsular,
que por sua vez está contemporâneo com este, que precede este. Aqui, como podem ver, continua a não haver bandas, porque é cavalaria, mas reparem que os botões estão ao lado e depois a farda aperta com carcelas no meio. Portanto, aqui não havia abotoadura, isto é uma coisa estranhíssima, que existiu nestes uniformes, que é os botões deixam de ter efeito de abotoar. O que passa a abotoar as fardas são colchetes ao meio. E aqui, outro exemplo disso, para que não se ache que isto é um fenómeno de cavalaria, podem ver aqui um oficial de infantaria, Regimento de Infantaria de Lippe, gola azul ferrete, canhão da manga branco. Podem ver as bandas, a infantaria usa bandas brancas, apertadas com uma carcela só aqui. Todos estes botões não servem para nada, são só para enfeitar. E o chapéu com um ou talvez um L, que tem a particularidade de ser feito para ser lido de baixo para cima e de cima para baixo. E porquê? Porque o chapéu era tão grande que muitas vezes era usado debaixo do braço. Aliás, os franceses chamavam o chapéu de Perrat, precisamente não era para pôr na cabeça, era para manter debaixo do braço. E, portanto, a cocarde precisava de ser lida de cima para baixo e de baixo para cima, e, de facto, pode-se ler aqui ou um ou um L. Isto é um oficial do Regimento de Lippe, provavelmente um porta-bandeira, tem dragonas sem franjas, e isto que podem ver aqui são os penduricalhos dos suspensórios que ele usa dentro da farda. São penduricalhos metálicos que deviam chocalhar e chamar as meninas quando ele passasse. Podem ver aqui em 1802 uma série de oficiais europeus, nos quais o português, reparem que este português já tem, claro, o laço preto, o que dá para datar isto antes de 96. Aqui reparem, já tem o laço encarnado e vermelho, desculpa, encarnado e azul, já não se vê mais uma vez, aqui os encarnados e os azuis são muito preteridos pelo computador. Reparem os mesmos penduricalhos mais ou menos, e reparem que aqui as bandas já estão completamente unidas, de cima a baixo. Isto é o oficial português, muito à maneira dos outros oficiais europeus da época. Aqui o soldado português em 1797, exatamente aquilo que eventualmente se passaria, um tricórnio que já está muito recuado à frente, já parece quase um tricórnio. Estas borlas laterais faziam correr um fio que servia para apertar o chapéu à volta da cabeça, depois a pouco e pouco tornaram-se só penduricalhos para enfeite. Aqui de uma meia calça, meia pantalona com umas polainas altas e aqui com botas à jockey. Bota preta, depois com o cano da bota castanho virado para fora, o que era o máximo da elegância na altura, e começou a ser usado pela maior parte dos corpos militares. Aqui a Guarda Real de Polícia, há aguarelas do Dayton, mas provavelmente referidas aos uniformes de 1801. Reparem que aqui já estamos francamente no figurino de 1806, a cavalaria de capacete de couro, a infantaria com a barretina. E aqui a Legião de Tropas Ligeiras do Marquês da Lorna, exatamente a mesma coisa, uma belíssima antecipação do plano de 1806, com a farda que eles chamavam a farda azul pedrez, não é o azul ferrete do Conde de Lippe, e claramente uma barretina também. Aqui, uma engraçadíssima, que é um soldado do Batalhão de Artilharia Paga de Madeira, de 1806, e que não é do plano de 1806, porque o plano de 1806 não chega evidentemente à Madeira em 1806, nem pouco mais ou menos, não há tempo para haver uma adaptação, e o que nós vemos aqui é uma antecipação de uma coisa que já se passava. O plano de 1806 veio legislar sobre coisas que já efetivamente se passavam. E reparem que ele tem toda a farda do Conde de Lippe, é azul ferrete, supomos que é azul ferrete, com canhões pretos, golas pretas e depois bandas pretas. As bandas já estão abotoadas, mas na cabeça já tem uma barretina. E que não é uma barretina, porque a barretina é descrita no plano de 1806 como barretina, mas o que aqui eles dizem é, eu tenho cuidado de dizer, as guarnições das barretas dos oficiais são brancas. Quer dizer, as praças provavelmente usavam latão, como é o caso deste, o que é estranho, tendo que os restos metais são brancos, mas os oficiais usavam barretas com aplicações brancas, provavelmente eram prata. E, de facto, em 1806 surge o plano de uniformes para o Exército Português, um plano muito requintado, para a época muito bem feito, mesmo pelos padrões europeus, em que tem uma prancha de figurinos e depois uma série de pranchas com pormenores, em que introduz um grande e um pequeno uniforme. Estes são os únicos uniformes da Guerra Peninsular que sobreviveram, estão no Museu Militar, graças a Deus com manequins novos por intercessão do Sr. Coronel Ribeiro de Faria, que dirigiu o museu. Saudosa memória à direção, não o Sr. Coronel que está connosco, felizmente. E podem ver aqui o grande uniforme e o pequeno uniforme do Tenente-General com os bordados a todo o comprimento das orlas, ou então só aqui nos canhões das mangas e na gola. Podem ver aqui os pormenores da barretina. Isto é uma chapa de barretina. Isto é a chapa de baixo que tinha o número do regimento, uma chapa de oficial. Infelizmente está neste estado porque uma boa parte do que ainda se conhece disto veio de escavações. Não há nada conservado em gavetas, há tudo em escavações.
Nós, como portugueses, gostamos muito de dizer que esta barretina é uma invenção portuguesa, mais uma invenção portuguesa até que os ingleses roubaram e adaptaram para usar em Waterloo e chamam-lhe Waterloo Chaco, mas na realidade esta barretina é uma cópia descarada do casquete austríaco, que já existia muito antes do plano de 1806, e é daí de facto que ela vem, não é portuguesa de género. E mais, também não foram os austríacos que a inventaram, todos os grandes uniformes da grande época do uniforme, que é o século XIX, têm todos inspiração turca ou mais oriental, todos. E portanto não há nada inventado na Europa nesta altura, isto é o Fausto oriental, que dá, enfim, para se refletir noutras coisas, designadamente no armamento, mas muito nos uniformes. Aqui, o único capacete de couro de 1806 que sobrou, está no Museu Militar, aqui o capacete de 1806 em todo o seu esplendor, para as tropas de cavalaria, como reparam tem uma jaqueta mais curta, como é própria para andar a cavalo. Aqui uma prancha com os vários bordados, dragonas, etc. Estas são as dragonas de Marechal de Campo feitas segundo este modelo. Aqui outra prancha com várias coisas, com os botões, as chapas de talabarde. Estas são as dragonas de 1806 regulamentares, feitas em várias escamas separadas e cozidas, com a grossura das franjas diferente consoante o tipo de patente que era e também consoante o sítio em que se usava. Alferes sem franjas, alferes com uma franja do lado esquerdo, tenente uma franja do lado direito, capitão franjas dos dois lados, depois o major franja grossa de um lado, fina do outro, o tenente-coronel trocava, etc, etc. Aqui as ditas dragonas de Marechal de Campo com os distintivos, dois distintivos que estão aqui perfeitamente definidos para serem bordados ou orientar o fabricante. Aqui a prancha do armamento, as tais dragonas de escamas de cavalaria com proteção efetiva dos ombros. Aqui a gola de serviço que tinha exatamente o mesmo emblema que era o emblema das fivelas. Mas, por exemplo, e aqui é que as coisas se tornam interessantes, quem tivesse uma gola de serviço mais antiga, de certeza que a usava, não comprava a nova, os tempos eram difíceis. Isto é uma gola de serviço claramente mais antiga, a apontar para o século XVIII e não para o fim, muito engraçada porque diz estou pronto. E aqui, a última gravura do plano de 1806, que é o quadro sinótico com o plano de uniformes. E, portanto, a pólvora fazia muito fumo, as batalhas eram comandadas à vista e os regimentos tinham que se distinguir uns dos outros. E era assim que as coisas se passavam, vinha-se aqui à prancha e distinguia-se o que era a cor da gola, do canhão, do forro, etc. Aqui só um exemplo, tem aqui um oficial do Regimento de Milícias de Trancoso. Podem ver que ele tem os vivos são sempre da cor do forro encarnados, os canhões azuis, as golas azuis, e portanto vamos ver aqui canhões azuis, golas azuis, vivos e encarnados, é Trancoso. Mais nenhum regimento de milícias tem exatamente a mesma combinação de cores. A prancha para a Marinha. A prancha para a Marinha é uma continuação da prancha do Exército, de tal maneira que, para não haver confusões, os números são números romanos. A prancha é numerada em números romanos, 1, 2, 3 e por aí adiante, ao passo que as outras são em números árabes. Este foi publicado em 1807 e complementou o plano de 1806 para o Exército. Nesta altura os planos de uniformes eram muito abrangentes, Exército e Armada, não é como depois, que se dividiram completamente. E depois, enfim, como resquício disso, durante muito tempo os planos de uniformes foram Exército e Força Aérea, e depois também esses se dividiram e agora são todos separados. Aqui, a maneira das coisas se tornarem de facto interessantes, ou misteriosas pelo facto de já não haver nada. Isto é a chapa de barretina de 1806, uma chapa para o oficial, dourada a fogo. Esta é talvez a única chapa de praça que se conhece, foi desenterrada em Espanha, em Beunza, em vários bocados, faltam alguns. Isto veio ali preto é pelas de cima, ela está montada de cima. Depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocados. E isto era a chapa de praça, é muito fininha, era pregada à barretina através de linhas, não tem parafusos, portanto era cozida à francesa. E reparem que a economia de guerra determinou também que fosse feito o mesmo para os oficiais. Esta também é uma chapa muito fininha, embora presa por parafuso, dourada de oficial, só segurou isto, também desenterrada em Espanha. Esta, uma chapa de oficial de modelo completamente diferente deste, portanto os oficiais não gostavam de usar coisas exatamente iguais aos seus camaradas, os fabricantes faziam-lhes o gosto e, portanto, quem tinha aquilo que os ingleses chamam de private purchase, quem tinha dinheiro para comprar isto diretamente, tinha coisas habitualmente mais requintadas do que quem estava a servir na linha com menos dinheiro. Outras chapas, reparem que isto é uma chapa de ombros, muito semelhante às chapas inglesas, neste caso dos Voluntários Reais de Comércio do Porto, e aqui a chapa de Voluntários Reais de Comércio de Lisboa, muito curiosamente uma chapa que nunca chegou a ser usada, porque ainda tem aqui os restos da entrada
do bronze da fundição não está cinzelada nem está dourada, portanto ficou assim, é original, mas não está acabada. E aqui uma chapa fabulosa, o original, não o desenho, que é, julgo, a única que conhece uma chapa do Leal Legião Lusitana. O dono disto é uma pessoa intratável. E, portanto, o máximo que eu consegui foi desenhar a chapa, nem fotografar. E o que acontece é que ela é muito interessante, porque a chapa tem os 3 L's na própria chapa da barretina. E, portanto, as pessoas que fazem, a Osprey e outros ilustradores, que fazem a barretina portuguesa com as armas reais e depois com a banda com os 3 L's em baixo, a dizer Leal Legião Lusitana, estão redondamente enganados. Primeiro porque a evidência é contra isso. Mas segundo porque só podem estar. A Leal Legião Lusitana foi equipada pelos ingleses, em pleno esforço de guerra. Não faz sentido cunhar 2 chapas quando se pode cunhar uma só. E portanto o que eles fizeram foi, não havia chapa cá em baixo. E a chapa de cima tinha a coroa real portuguesa, muito curiosamente sem cruz. Este quadrado aqui é mesmo assim, não há uma cruz a terminar aquilo, o que diz muito também de quem integrava a Leal Legião Lusitana. Aliás, isto vê-se depois muito durante as lutas livrais. Não haver a cruz em cima da coroa. Há flores, há losangos, há quadrados e não há a cruz. E depois os 3 L's na própria chapa. Isto. E depois uma cordinha à volta. Esta chapa é uma chapa de cobre dourado. Isto é o que eu pude fazer a partir do original. As chapas de talabarte. Reparem, esta é a chapa de talabarte complementar ao quase. O dragão da Casa de Bragança devia olhar para a direita e não para a esquerda. Aqui uma muito mais bem acabada, reparem, mas não regulamentar, muito mais recolhida. E aqui uma de milícias. O dragão a olhar para a direita como deve ser. E com uma coisa muito engraçada, que é outro mito que se vê muito nas publicações de uniformes portugueses, que é o exército tem dourado, as milícias têm prateado e, portanto, troca tudo. Não troca tudo. O que troca é só o dourado. Ou seja, aquilo que se vê às vezes nas milícias, que é a representação da prata aqui e do ouro aqui, está errado. Porque no regulamento de milícias não diz que o que é prateado no exército é dourado nas milícias. Diz é o que é dourado no exército, é prateado nas milícias. O que significa na chapa de talabarte, toda a chapa passa a ser prateada, ponto final. Era isto. Aqui uma chapa muito invulgar, reparem que é exatamente o mesmo plano do Regimento de Voluntários de Malta, outro regimento que supostamente não devia ter existido, não é? Porque acabou antes do plano de 1806, mas reparem que as chapas são literalmente tiradas uma da outra, e portanto das duas uma. Ou o Regimento de Privilegiados de Malta continuou a servir durante a Guerra Peninsular, ou o plano de 1806 tem raízes muito mais profundas do que aquilo que a gente pensa. Emblemas de cinto, fivelas, reparem as diferenças de modelos de uns para os outros e exatamente a mesma coisa para as milícias. Em prata sempre, porque as milícias usam prata. Botões, Estado-Maior-General, Estado-Maior do Exército, Engenharia e Pés de Castelo, Governadores de Praça. Sempre os botões em tamanho grande e em tamanho pequeno, sempre. E depois estes extraordinários, são os botões mais extraordinários da militária portuguesa, que dizem Dom João VI, Príncipe Regente. Ora, ou é sexto ou é Príncipe Regente, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, isto é um botão que é mal feito, como é óbvio, que veio de Inglaterra, de certeza. Aliás, eles são marcados por trás, o que não acontece nos botões originais da Guerra Peninsular. São botões feitos em Inglaterra, em grandes quantidades, para o exército e para as milícias. Por isso é que nós o encontramos sempre em dourado e em prateado. Os botões normais de praça, botões de latão grande e pequeno, mas depois uma coisa extraordinária que se encontra, não em nenhum museu, mas nos campos de batalha onde estiveram regimentos portugueses, são estes botões de número. Encontram-se em grande quantidade. Parecem os franceses, mas não são. Os franceses têm isto em relevo e os portugueses têm isto em baixo relevo. E coincidem sempre com os locais em que tiveram envolvidas unidades portuguesas. Isto foi desenterrado num sítio em Espanha que teve o Regimento 6, isto outro sítio em que teve o Regimento 19. Há de oficial e há de praça. Há exemplares que são desenterrados dourados e outros que são desenterrados em latão muito oxidado. E são muito pequeninos. Portanto, são botões que servem no limite para aquilo que são feitos, que é para abotoar, mas que fazem parte claramente de um esforço de guerra que nós não conseguimos hoje apreender. Estes botões não deviam existir, não estão descritos em lado nenhum. Aparecem aos magotes e são portugueses. E depois os botões de voluntários reais de comércio, 2 modelos. Isto é um problema, porque o regimento foi recriado em 1850. Agora, nós não sabemos se eles os dois andaram na Guerra Peninsular. Este andou em 1850, de certeza, porque há alguma evidência de material de 1850 da recriação do regimento que usa estes botões.
mas podem ter os ídolos cá mais antigos. Este foi usado de certeza na Guerra Peninsular, foi desenterrado num local da Guerra Peninsular muito semelhante a este. Portanto, este nós temos a certeza absoluta que equipou os voluntários reais do comércio. Este não temos a certeza absoluta, mas é possível que um equipasse a cavalaria e o outro equipasse a infantaria. É provável. E depois a evolução ditada pelo esforço de guerra. Reparem, estas são as dragonas regulamentares. Mas isto era caro de fazer, tinham de ser cozidas numa alda de cabedal, uma a uma, recortadas, etc. E isto são as que habitualmente se usavam. Podem ver que umas dragonas de capitão são parecidas, mas são batidas numa peça só. Muito mais barato. E, portanto, era isto que se usava. Em 1808, a criação dos 6 batalhões de caçadores, reorganizados pela Dolosa em 1811. Não há nada que nos permita dizer como é que os caçadores fardavam. A tese mais comum é que não houve plano de uniformes. Na realidade, quem lê, por exemplo, o livro dos voluntários reais do comércio, lê lá que o artista que desenhou os figurinos dos voluntários reais do comércio também desenhou os figurinos dos caçadores. Só que os figurinos desapareceram. Então, nós não sabemos. Os caçadores portugueses são a grande arma tática da Guerra Peninsular, no que toca ao nosso exército, e nós não sabemos como é que eles fardavam. Não sabemos. E depois, a adaptação devida à guerra. Um oficial empregado no Estado-Maior do Exército, reparem que tem um cinto com as fivelas de leão, aquelas carrancas que viram atrás, que não são regulamentares. São uma coisa que se usou por influência inglesa. As regulamentar devia ser a fivela grande com as armas reais, e está com um sabre inglês. E o sabre, nesta altura, fazia parte do uniforme. Portanto, guerra é guerra e vale tudo. Aqui, um soldado de infantaria com uma chave de talabarte inglesa, também de escavação, também não há nenhuma que tenha sobrado, também desenterrado em Espanha, completamente picada e feita em ferro, não é feita em latão. Os hipotéticos uniformes cinzentos que vieram equipar o exército português e que não serviam para nada, consoante o Beresford teve o cuidado de dizer, e que foram recambiados para a Espanha, talvez tenham sido usados alguns em manobras, e portanto fica aqui esta dúvida. E depois o garbo das milícias, aqui um oficial do Regimento de Milícias de Lisboa, com os seus alamares em prata, que nós podemos admitir que eventualmente serviu ou não, porque na maior parte dos casos as milícias seriam isto. Este plano está quase descalço, a bota está rasgada, esta é uma aguarela do Dayton, tem de facto os canhões e as golas de cor, mas não se vê a cor do forro, e reparem que o penacho não tem chapa, e o penacho é o penacho inglês, branco em cima e encarnado em baixo. Isto é uma barretina inglesa, das muitas que vieram para ser distribuídas às nossas tropas. E depois aqui, por exemplo, um piqueiro da região de São Pedro, da Legião de São Pedro de Alcântara, portanto uma espécie de uma milícia, no fundo, não configura bem as ordenanças, é mais uma paramilícia, se quiserem, e que nós dizemos, bom, estes ilustradores tinham uma imaginação fértil, alguma vez existiram coisas destas. Bom, o Domingos Sequeira parece achar que sim. Isto é o cunhado do Domingos Sequeira também, com um uniforme claramente de uma milícia. Não dos voluntários reais do comércio, como às vezes se diz, porque isto não é a farda dos voluntários reais do comércio. E reparem que tem exatamente o mesmo esquema dos botões de guiso, a toda a volta a adornar o casaco. Aqui, um oficial de cavalaria desenhado pelo Dayton, uma aguarela, já com as barretinas de sino que vieram para Portugal à volta de 1810, com uma coisa muito curiosa no Dayton, reparem que o oficial tem forro e vivos brancos, canhões encarnados, gola encarnada, e depois aqui a barretina não se vê, mas tem um 10 à frente. Portanto, isto devia ser cavalaria 10. Na realidade, se nós formos ver cavalaria 10, a gola e o canhão são azuis. A gola e o canhão encarnados são de cavalaria 4. E o Dayton faz isto em todas as aguarelas. O número da barretina nunca diz com as golas e com os canhões. Se foi de propósito, ou se ele não percebeu a coisa, não se sabe. Mas se virem todas as aguarelas do Dayton, todas, milícias, caçadores, infantaria, e isto, são todas desencontradas. Nunca se vai ao número do regimento pelo esquema do uniforme. Isto provavelmente é uma dessas barretinas. Deve ser a última que sobrou. É uma barretina ainda de reinado de Dom João VI. Já foi adornada a posteriori, em 1815, com uma virola de metal, porque o galão era caro, era mais fácil de ser zelado um bocado de latão e meter ali, com escamas e com uma virola na pala, mas é provavelmente ainda o mesmo tipo de barretina. As barretinas posteriores ainda, do fim do reinado de Dom Miguel, enfim, princípio e fim, que ele foi curto, são parecidas com estas, mas já têm algumas diferenças de fabrico. Portanto, é muito possível que esta ainda seja uma destas que já foi modificada para entrar ao serviço. E para quem possa achar que isto é um lirismo e que o plano de 1806, enfim, apesar de tudo, serviu, reparem que isto é uma carga de cavalaria durante a Guerra Peninsular, em que
meia dúzia de portugueses desbaratam uma quantidade muito grande de franceses, e reparem que estes soldados de cavalaria estão equipados complementarmente, mas reparem que este está de barretina, e este aqui, que é o máximo, tem um capacete com crista de metal e depois uma crina vermelha por cima, exatamente como aqueles que viram lá atrás de 1799. Portanto, isto usou-se. E depois o que é que acontece? Por exemplo, desenhado à vista em 1812, portanto este não há dúvida nenhuma, um soldado de artilharia, reparem o que é que aconteceu já ao plano de 1806. A farda é curta, não tem abas atrás, que é para poupar dinheiro, a barretina não tem cordões e tem um laço pendurado de um dos lados, que não tem nenhum propósito, é estritamente decorativo e são exatamente as mesmas fitas que depois se vêem na infantaria miguelista, os laços de lado, que nós não percebemos de onde vêm, a meu ver vêm daqui, que é a substituição do cordão pelo laço para a barretina não ficar completamente despida de elementos decorativos. E as necessidades, como por exemplo aqui das companhias de artilharia do Sobral, fardadas de cor de pinhão, portanto de pano de sarrobeco, exatamente como aos caçadores, embora não sejam caçadores, e portanto tudo isto eram transgressões e levam a que seja muito difícil ter alguma leitura disto. E portanto nós percebemos pouco disto, é certo que se vão juntando algumas peças do puzzle, sabemos muito já do que não era, temos dificuldade em saber o que era, muito por nossa incúria, porque não temos nada, aliás, não é só disto, se quisermos ver uniformes portugueses da Primeira Guerra Mundial, eu sugiro o Museu Militar de Bruxelas, o Museu Militar de Lisboa não tem tudo, e portanto é preciso cuidado com o que ainda existe. Esta barretina que faz este festão todo estava neste estado, aqui. E este capacete, que é o único capacete de 1806 que existe, tinha esta coisa extraordinária, estava no Museu Militar, tinha sido restaurado, sendo que o restauro aqui compreendia segurar o penacho com fita isoladora preta e fazer uma pala de plástico. E, portanto, eu substituí a pala, cozi uma pala, não é assim muito difícil, não tem muito jeito para a bricolagem, mas isto faz-se. Fica com melhor aspecto, como podem ver. Isto foi antes de ser envernizado, depois ainda ficou melhorzinho. Reparem que a pala de plástico tinha um aspecto bestial, ela tinha aqui uma barbela e tudo. Não tinha o encaixe de penacho de lado, também uma coisa extremamente difícil de fazer, devem ter sido quase 10 cm de carneira. E o capacete, felizmente, apesar de toda a fita isoladora preta, segurou-lhe um bocadinho do penacho original, deu para perceber como é que era o encaixe e conseguimos fazer isto, que é, digamos, a meu ver, um aspecto mais digno de uma cobertura que é única no nosso país. E é claro que podia ter levado o penacho e as ferragens, mas o penacho talvez podia-se ter colocado na reconstituição, mas as ferragens infelizmente desapareceram, não era impossível reconstituí-las, mas desapareceram. E, malgrado este esforço, o capacete continua a não estar exposto e, portanto, não sei se vale a pena, efetivamente. Qualquer colecionador internacional vendia a mulher e os filhos para ter este capacete, mas nós em Portugal achamos que isto não tem importância nenhuma. E, portanto, eu penso que é importante nós lembrarmos, de facto, da Guerra Peninsular, perceber que já viemos de uma grande distância. Estes uniformes das comemorações do PSAC de 1910 são ordinaríssimos. Estes vivos muito largos perduraram, enfim, no nosso imaginário. As oficinas de fardamento ainda é assim que fabricam as réplicas, mas existem melhores exemplos e, portanto, eu não quero deixar de acabar com uma imagem da Associação Napoleónica Portuguesa, que, de facto, faz bem melhor em termos de preservação disto. E eu devo dizer com toda a franqueza, embora com alguma mágoa, que o grande repositório de conhecimento aqui está nos colecionadores e não nos museus. Muito obrigado.